Nosso planeta possui diversas ilhas desabitadas. Algumas delas permanecem assim por questões geográficas desfavoráveis, enquanto outras são mantidas intocadas devido às difíceis condições do ambiente. Contudo, algumas ilhas são mantidas vazias e livres de seres humanos por motivos assustadores. Na Escócia existe uma pequena ilha que guarda um legado triste e sombrio. Ali foram realizados testes com armas biológicas com capacidade de dizimar cidades inteiras. Esse lugar é a ilha de Gruinard. Ilha de Gruinard, o legado da guerra biológica. Com sua forma ovalada, a pequena ilha de Gruinard possui cerca de 2 km de comprimento por 1 km de largura, e está situada na Baía de Gruinard, na metade do caminho entre as aldeias de Gairloch e Ullapool, ao noroeste da Escócia. O ponto da ilha mais próximo do continente tem uma distância de 1 km, e ao avistá-la do continente, a ilha nos parece simples, calma e pacífica. Contudo, na década de 1940, a história deste lugar era bem diferente. Foi aqui na ilha de Gruinard que em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, uma equipe de cientistas militares britânicos do Departamento de Biologia de Porton Down, no Reino Unido, realizou uma demonstração a Winston Churchill, relacionado à letalidade de uma perigosa bactéria, também conhecido como antraz, e sua viabilidade de usar estas bactérias mortais como um agente ativo em armas biológicas. O antraz é uma doença infecciosa aguda provocada pela bactéria Bacillus anthracis, e é um dos agentes mais conhecidos quando o assunto é guerra biológica, e também é um dos mais temidos. A inalação dos esporos de antraz induz a pessoa contaminada a sintomas similares à de uma gripe, como febre, tosse, dor corporal e falta de ar quando o líquido se acumula na cavidade torácica. Quando não tratado, as condições do paciente rapidamente se agravam, o que pode resultar em uma morte rápida dentro de 48 horas. A ingestão dos esporos causa diarreia, sangramento interno, dores no abdômen, náuseas e vômitos. É através da inalação que o antraz é mais fatal, tendo uma taxa de mortalidade de 80%, mesmo com o paciente recebendo tratamento médico. O Bacillus anthracis foi descoberto por Louis Pasteur em 1879. O antraz foi usado pela primeira vez como arma biológica na Primeira Guerra Mundial, por rebeldes nórdicos contra o exército imperial russo na Finlândia, embora não se saiba o quão efetivo foi o uso desta arma. A primeira experimentação humana foi feita pela notória Unidade 731 do Exército Japonês durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa na década de 1930. Atualmente sabem-se que milhares de prisioneiros de guerra morreram depois de serem intencionalmente infectados com essas bactérias. Logo nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, os aliados começaram a procura de antraz. Os cientistas britânicos sabiam que a bactéria era extremamente robusta e foi capaz de sobreviver em condições difíceis por décadas ou até séculos. Então eles precisavam de uma ilha isolada e desabitada em que poderiam realizar os testes, um lugar que poderia ser mantido em quarentena. A ilha de Gruinard foi considerada adequada para estes fins. Em 1942, cerca de 80 ovelhas foram levadas para a ilha,
e as bombas transportadas com o antraz seco foram colocadas perto do lugar onde os animais estavam presos por cordas. A cepa do antraz, a qual foi escolhida para o teste, é uma variante altamente infecciosa chamada Volum 14578. Em poucos dias em contato com o patógeno, todas as ovelhas morreram. Segundo informações, esta cepa foi isolada a partir de uma vaca por um bacteriologista canadense para a Universidade de Oxford, na Inglaterra. Os cientistas britânicos chegaram à conclusão de que uma grande liberação de esporos de antraz nas cidades alemãs não apenas eliminaria uma grande parte da população, mas faria com que boa parte das cidades se tornassem inabitáveis por décadas. Tal plano se chamava Operation Vegetarian, ou Operação Vegetariana, um plano terrível que consistia em jogar bolos de linhaça infectados em campos da Alemanha. Esses bolos seriam comidos pelos animais, que seriam então consumidos pela população civil, causando a morte de milhões de cidadãos. Além disso, o antraz mataria a maior parte do gado da Alemanha, criando uma enorme falta de alimentos para o resto da população. Cerca de 5 milhões de bolos infectados chegaram a ser preparados para este fim. Alguns desses bolos foram testados nas ovelhas na ilha de Gruinard. Esta operação apenas entraria em atividade se as suspeitas de uso de armas biológicas da Alemanha contra a Inglaterra se confirmasse. Como tal fato não ocorreu, estes bolos com antraz não foram usados e foram incinerados no final da guerra. Após finalizados todos os testes, a ilha foi declarada em quarentena e qualquer entrada humana foi proibida por mais de 40 anos. A contaminação por antraz foi tão forte que as autoridades consideravam inviável qualquer possibilidade de descontaminação na época. Um fato curioso é que, em 1981, houve uma ação clandestina chamada Dark Harvest Operation, ou Operação Colheita Obscura, composta por um grupo de microbiologistas. Este grupo roubou 140 quilos de amostras de solo infectado da ilha, e ameaçou depositar os resíduos contaminados em sedes governamentais, se as autoridades não procedessem com a limpeza em Gruinard. Um pacote selado de solo foi deixado fora da instalação de pesquisa militar em Porton Down, e as análises do solo comprovaram que havia bacilos de antraz. No entanto, somente a partir de 1986, foi realizado um esforço para descontaminar a ilha. 280 toneladas de uma solução de formaldeído diluída em água do mar foram pulverizados em todos os 196 hectares da ilha, e a camada superficial mais contaminada em torno do local das bombas foram removidas. Após este processo, um rebanho de ovelhas havia sido deixado para pastar por ali, e se mantiveram vivas e saudáveis. Em abril de 1990, após 48 anos de quarentena e 4 anos após a desinfecção, o ministro júnior de Defesa, Michael Neubert, foi até a ilha e anunciou que ela estava segura e foi removendo as placas de alerta. Em maio daquele mesmo ano, a ilha foi recomprada pelos herdeiros do proprietário original. Contudo, mesmo hoje, apesar das declarações oficiais de que aquela região está livre da contaminação, muitas pessoas evitam a ilha a todo custo, passando adiante as histórias e o legado sombrio que por muito tempo ali esteve presente.